A palavra de Deus nos fala de uma virtude de fundamental importância que, se vivida e praticada, fatalmente te levará para o sucesso. Penso que o sucesso na vida acadêmica, profissional e em todas as outras áreas da vida seja o alvo de cada um de vocês. Essa virtude que a palavra de Deus nos ensina é a diligência. Diligência é a pessoa ter cuidado intenso, dedicação, prontidão, agilidade. O contrário da diligência é a preguiça, enquanto que a diligência conduz para o sucesso, a preguiça conduz para a mendicância, a penúria, o fracasso. Quero estudar essa palavra tendo como base o livro de Provérbios. Provérbios nos fala muito sobre essa questão da diligência. E no capítulo 10, no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: a mão do diligente enriquece. Em primeiro lugar, o diligente tem um objetivo, tem um ideal, um alvo. Todo diligente sempre tem um alvo, sempre tem um objetivo na vida. E para esse alvo, ele se dirige com firmeza e também com métodos. Ele observa o horário, ou seja, a administração do tempo. O diligente, ele é aquela pessoa que administra o seu tempo com muita atenção, com muito cuidado. O diligente é alguém muito disciplinado no que diz respeito ao tempo. O diligente, ele se submete à disciplina do trabalho, do estudo. Ele não perde tempo com coisas banais, fúteis, coisas vãs, mas sempre está observando a questão do trabalho, do estudo. O diligente, ele submete a essas disciplinas. Em segundo lugar, o diligente, ele tem paciência e persistência, porque ele sabe que nada se consegue da noite para o dia, nada. Então, ele vai ter paciência e persistência, e é nessas duas condições que ele vai trilhar com a sua diligência para chegar ao seu objetivo, para alcançar o seu alvo. Em terceiro lugar, como diz Provérbios, capítulo 12, versículo 24, diz assim: a mão do diligente dominará. Dominará primeiro a si mesmo. Observe, primeiro a si mesmo, na questão, por exemplo, do tempo. Dominará a sua própria vida, aquelas questões da vida do homem que sempre puxa o homem para a comodidade, para a preguiça. O diligente, ele vai dominar em primeiro lugar a si mesmo e depois ele vai dominar o seu trabalho, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele então coloca a sua mão, tudo aquilo que é o seu objetivo, o seu alvo, o seu trabalho, ele vai dominar toda aquela situação, pois quanto mais ele for diligente, mais dominará o seu trabalho. E quanto mais dominar o seu trabalho,
então ele estará caminhando para o sucesso. E depois de dominar o trabalho e a si mesmo, ele vai exercer influência na vida de outras pessoas que estão ao seu redor. O diligente, ele é aquela pessoa que está sempre influenciando outras pessoas que estão ao seu redor, e as outras pessoas veem a ele como alguém que pode ser imitado. O diligente, ele dominará também gradualmente e sem limites, na medida da intensidade do próprio esforço. Então, cada vez mais ele vai exercendo esse domínio, essa autoridade, na sua medida, no seu esforço, e isso cada dia mais vai se graduando até o ponto quando então ele exerceu uma influência muito grande e um domínio e uma autoridade. Em quarto lugar, o diligente está preocupado com a sua tarefa. Observe bem, o diligente está preocupado com a sua tarefa, se sairá bem feita. Provérbios 21, versículo 5, nos diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância. Então ele não está preocupado assim com o horário, mas ele está preocupado em fazer bem feito, em fazer aquela tarefa, em fazer aquele trabalho de maneira assim que venha chegar à perfeição. Pode até passar do horário, quem sabe, mas ele quer terminar e cumprir a sua tarefa. O diligente dificilmente deixará algo para depois, porque há todo um interesse em terminar a sua tarefa e de modo bem feita. Essa é uma das características do diligente. Em quinto lugar e último, o diligente fatalmente será alguém de sucesso. Fatalmente. Você pode ter nascido em uma pequena cidade, de uma família com pouco recursos, mas conforme Provérbios 22, versículo 29, o diligente no seu trabalho perante reis se assentará. Perante reis se assentará. O diligente no seu trabalho, fatalmente ele vai se assentar diante de pessoas importantes. Ele vai estar em situações importantes. A sua diligência levará para situações assim. Então, fatalmente ele vai ter sucesso. A pergunta de Natanael a Filipe, quando Filipe disse ter encontrado o Cristo, o Messias, Natanael diz assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Observe que ele estava falando do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele era um homem diligente, era alguém diligente que procurava cumprir a vontade do Pai nos mínimos detalhes e de maneira perfeita. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é diligência. Ele não desistiu diante da situação. Ele então foi até o fim. Aleluias. Temos muitos exemplos de pessoas diligentes que chegaram ao pódio, ganharam medalhas
de ouro e muitas medalhas de ouro por causa da sua diligência, do seu trabalho, da sua persistência, da sua paciência. Para nós concluirmos esta palavra, eu quero dizer que você pode ter nascido em uma pequena cidade, você pode ter nascido em uma família com poucos recursos financeiros, mas a sua diligência poderá te levar bem longe e estar entre os poderosos desta terra. A Bíblia, ela nos chama para a diligência, e a mão do diligente prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.